Travessuras da Menina Má, de Mário Vargas Llosa. Parte 5. O Menino Sem Voz. Continuação. A espera, aliás, teve um efeito bastante positivo no meu estado de ânimo. Entre um contrato e outro da Unesco, ou fora de Paris, terminei a tradução dos contos de Ivan Bunin. Fiz a última revisão e escrevi um pequeno prólogo antes de enviar o manuscrito ao meu amigo Mário Munchnik. Já era hora, respondeu ele. Já temia que a arteriosclerose ou a demência senil me viessem antes que o seu Bunin. Quando eu estava em casa no horário em que Hilal via seu programa de televisão, lia histórias para ele. Não gostou muito dos contos traduzidos por mim, e os ouviu mais por educação que por interesse. Em compensação, adorava os romances de Júlio Verne. Num ritmo de 2 capítulos por dia, li vários ao longo daquele outono. O que mais lhe agradou, ele dava pulos de alegria com os episódios, foi A Volta ao Mundo em 80 Dias. Mas também ficou fascinado com Miguel Strogoff, O Correio do Czar. Tal como Helena me pedira, nunca lhe perguntei por aquele telefonema que só ele podia ter atendido, por mais que a curiosidade me devorasse. Nas semanas e nos meses que se seguiram aquele recado que me escreveu no seu quadro, nunca notei o menor indício de que Hilal fosse capaz de falar. A nova ligação veio 2 meses e meio depois da anterior. Eu estava no chuveiro, preparando-me para ir à Unesco, quando ouvi o telefone tocar e tive o palpite. É ela. Corri para o quarto e levantei o aparelho, deixando-me cair na cama, molhado como estava. Vai desligar também dessa vez, bom menino? Como está, menina má? Houve um curto silêncio e depois uma risadinha. Puxa, por fim se digna a responder. A que se deve esse milagre, posso saber? Já passou a fúria ou ainda me odeia? Tive vontade de desligar, ao perceber um tom ligeiramente zombateiro e um arzinho de triunfo nas suas palavras. — Para que está me ligando? Perguntei. — Para que ligou todas essas vezes? — Preciso falar com você, disse mudando o tom de voz. — Onde está agora? — Estou aqui, em Paris, faz um tempo. — Podemos nos ver? Por alguns minutos? Fiquei gelado. Eu tinha certeza absoluta de que ela continuava em Tóquio ou em algum país distante e que nunca voltaria a pôr os pés na França. Saber que estava aqui e que eu podia vê-la a qualquer momento me deixou num estado de confusão total. É só um instantinho, insistiu, pensando que o meu silêncio antecipava uma recusa. O que tenho a dizer é muito pessoal. Prefiro não falar pelo telefone. Meia hora, só isso. Não é muito para uma velha amiga, certo? Marquei um encontro com ela para dali a 2 dias, depois da minha saída da Unesco, às 6 da tarde, no La Romerie, em Saint-Germain-des-Prés. Esse bar sempre se chamou La Romerie Martini Croisset, mas nos últimos tempos tinha perdido o gentílico por alguma misteriosa razão. Quando desligamos, meu coração trovejava no peito. Antes de voltar para o chuveiro, precisei ficar um bom tempo sentado, de boca aberta, até que a respiração se normalizasse. O que fazia ela em Paris? Trabalhinhos especiais a mando de Fukuda? Abrir o mercado europeu para os exóticos afrodisíacos de presas de elefante e chifres de rinoceronte? Quem sabe precisava de mim nas suas operações de contrabando, lavagem de dinheiro e outros negócios mafiosos? Tinha sido uma estupidez atender o telefone. A velha história estava para se repetir. Nós íamos conversar, mais uma vez eu me renderia ao poder que ela sempre teve sobre mim, viveríamos um breve e falso idílio e eu criaria todo tipo de ilusões. E, na hora menos esperada, ela ia desaparecer e eu, machucado e zonzo, ficaria lambendo minhas feridas como aconteceu em Tóquio. Até o próximo capítulo.
Não contei nada a Helena e Simon a respeito do telefonema nem do encontro, e passei aquelas 48 horas em estado sonambúlico, entre espasmos de lucidez e uma névoa mental que se dissipava de tanto em tanto para que eu pudesse me entregar a uma sessão de sadomasoquismo com insultos. Seu imbecil cretino, tudo o que acontece já aconteceu e há de acontecer com você e é bem merecido. O encontro foi num desses dias cinzentos e úmidos do final de outono parisiense, quando quase não há mais folhas nas árvores nem luz no céu. O mau humor das pessoas piora com o mau tempo e pela rua se vêem homens e mulheres enfurnados em seus casacos, cachecóis, luvas e guarda-chuvas, cheios de pressa e de ódio contra o mundo. Ao sair da Unesco, procurei um táxi, mas como chovia e não havia esperança de conseguir, optei pelo metrô. Saltei na estação de Saint-Germain e da porta do La Rumière divisei-a sentada na varanda, com uma xícara de chá e uma garrafinha de Perrier na mesa. Quando me viu, ela se levantou e ofereceu as bochechas. Podemos nos dar um accolade ou nem isso? O local estava cheio de gente típica do bairro, turistas, playboys de corrente no pescoço, coletes chiques e requintados, paletós, moças com decotes audazes e mini-saias, algumas maquiadas para ir a uma sessão de gala. Pedi um grog. Ficamos em silêncio, olhando-nos com um certo desconforto, sem saber o que dizer. A transformação de Curico era notável. Não apenas parecia ter perdido 10 quilos, tinha o aspecto de um esqueleto de mulher, mas também aparentava ter 10 anos a mais que na inesquecível noite de Tóquio. Estava vestida com modéstia e descuido, como só a tinha visto naquela remota manhã em que fui buscá-la no aeroporto de Orly, a pedido de Paul. Usava um casacão puído que podia ser de homem e uma calça de flanela desbotada, da qual emergiam uns sapatões gastos e sem brilho. Estava despenteada e, nos dedos magérrimos, as unhas mal cortadas, sem lixar, pareciam roídas. Os ossos da sua testa, dos pômulos e do queixo sobressaíam, esticando a pele muito pálida e com uns acentuados traços verdosos. Seus olhos tinham perdido o brilho e neles havia qualquer coisa de assustadiço, que lembrava certos bichinhos tímidos. Não usava qualquer enfeite nem maquiagem. Quanto trabalho para ver você, disse, por fim. Esticou a mão, tocou no meu braço e tentou dar uns daqueles sorrisos faceiros de antigamente, que dessa vez não lhe saiu bem. Pelo menos me diga que já passou a fúria e agora me odeia um pouquinho menos. Não vamos falar disso, respondi, nem hoje nem nunca. Para que me telefonou tantas vezes? Você me deu meia hora, certo? Disse ela, soltando meu braço e se endireitando. Então temos tempo. Conte-me de você. Como vão suas coisas? Tem uma amante? Ainda ganha a vida fazendo a mesma coisa? Coisinha à toa até morrer. E ri sem vontade, mas ela continuava me olhando muito séria. Com o passar dos anos, você ficou susceptível, Ricardo. Antes, o seu rancor não duraria tanto tempo. Nos seus olhinhos, por um segundo, cintilou uma antiga luz. Continua dizendo breguices para as mulheres? Ou não faz mais isso? Desde quando você está em Paris? O que faz aqui? Trabalhando para o gangster japonês? Negou com a cabeça. Achei que ia rir, mas, pelo contrário, sua expressão se endureceu e seus lábios grossos, nitidamente destacados no rosto, tremeram. Agora também um pouco murchos, como toda ela. Fukuda me abandonou há mais de um ano, por isso vim para Paris. Agora entendo por que está neste estado calamitoso, ironizei. Nunca imaginaria ver você assim, tão descuidada. Estive bem pior, reconheceu ela, com aspereza. Em certo momento, pensei que ia morrer.
Nas 2 últimas vezes que tentei falar com você, foi por isso. Queria, pelo menos, que fosse você quem cuidasse do meu funeral. Queria pedir para que me cremassem. Fico apavorada com a ideia de que os vermes vão comer o meu cadáver. Enfim, passou. Falava com tranquilidade, mas podia-se pressentir em suas palavras uma fúria reprimida. Não parecia estar fazendo um número de autocompaixão para me impressionar, a menos que interpretasse com uma habilidade suprema. Parecia descrever um estado de coisas com objetividade, à distância, como um policial ou um escrivão. Você tentou se suicidar quando foi abandonada pelo grande amor da sua vida? Negou com a cabeça e balançou os ombros. Ele sempre disse que um dia se cansaria de mim e me largaria. Eu estava preparada. Não falava por falar, mas o momento não foi o melhor, assim como os motivos que deu para me mandar embora. Sua voz tremeu e a boca se deformou numa expressão de ódio. Seus olhos se encheram de faíscas. Seria tudo aquilo mais uma farsa para me comover? Se o assunto for desagradável, vamos falar de outra coisa, disse eu. O que faz em Paris? De que vive? O gangster pelo menos lhe deu alguma indenização para passar uns tempos sem aperto? Estive presa em Lagos durante 2 meses que me pareceram um século, respondeu, como se eu, de repente, não estivesse mais ali. É a cidade mais horrível, mais feia, com as pessoas mais malvadas do mundo. Nunca pense em ir a Lagos. Quando finalmente consegui sair da cadeia, Fukuda me proibiu de voltar para Tóquio. Você está queimada, Kuriko. Queimada nos 2 sentidos da palavra, ele queria dizer, porque eu já estava fichada pela Polícia Internacional e queimada porque, provavelmente, os negros da Nigéria me haviam transmitido AIDS. Desligou na minha cara. Depois de me dizer que nunca mais o procurasse, nem escrevesse ou telefonasse. Ele me largou assim, como uma cadela sarnenta. Nem sequer pagou minha passagem até Paris. É um homem frio e prático, que sabe o que lhe interessa, e eu já não lhe interessava mais. Ele é o mais oposto a você que há no mundo. Por isso, Fukuda é rico e poderoso e você é e sempre será um coisinha à toa. Obrigado. Afinal de contas, o que acaba de me dizer é um elogio. Seria verdade tudo aquilo? Ou mais uma das fabulosas mentiras que marcavam todas as etapas da sua vida? Já estava recomposta. Segurava uma xícara de chá com as 2 mãos e ia bebendo aos golinhos, soprando o líquido. Era duro vê-la tão acabada, tão mal vestida, com tantos anos a mais. É verdade todo esse dramalhão? Não será mais uma das suas histórias? Você esteve presa mesmo? Presa, e pior, estuprada pela polícia de Lagos, acrescentou, cravando os olhos em mim, como se eu fosse o culpado pela sua desgraça. Uns negros cujo inglês não se entendia, porque falavam pidgin English. Assim David dizia que era o meu inglês quando queria me agredir. Pidgin English. Mas não me passaram AIDS. Só chato e um cancro. Palavra horrível, não é? Já ouviu alguma vez? Talvez você nem saiba o que é isso, santinho. Cancro. Úlceras infecciosas. Uma coisa nojenta, mas não grave, se for tratada a tempo com antibióticos. Mas na maldita Lagos trataram mal, e a infecção quase me matou. Pensei mesmo que ia morrer. Por isso procurei você. Agora, felizmente, já estou bem. O que ela contava podia ser verdade ou mentira, mas não era pose a imensa ira que impregnava tudo o que dizia. Se bem que, com ela, sempre havia a possibilidade de ser representação. Uma pantomima fantástica? Eu me sentia desconcertado, confuso. Esperava qualquer coisa desse encontro, menos uma história como aquela. Lamento muito que tenha passado por esse inferno, disse afinal. Para dizer alguma coisa,
porque o que dizer diante de uma revelação daquelas? Se for verdade o que contou, pois é, tenho um problema terrível em relação a você. É que já ouvi tantas das suas histórias que não é fácil acreditar em alguma. Não me importa se não acredita em mim, disse, segurando outra vez o meu braço e se esforçando para parecer cordial. Sei que continua ofendido, que nunca vai perdoar o que houve em Tóquio. Não faz mal. Não quero que sinta pena de mim. Nem quero dinheiro. O que quero, na realidade, é poder telefonar para você de vez em quando e sair às vezes para tomar um café, como agora. Só isso. Por que não me diz a verdade? Por uma vez na sua vida, vamos, diga a verdade. A verdade é que, pela primeira vez, estou me sentindo insegura, sem saber o que fazer. Muito só. Nunca me aconteceu nada parecido, embora também tenha passado momentos difíceis antes. Para seu governo, eu vivo doente de medo. Falava com uma aspereza orgulhosa, num tom e com uma atitude que pareciam desmentir o que dizia. Olhava nos meus olhos sem pestanejar. O medo é uma doença também, que paralisa, que anula. Eu não sabia, e agora sei. Conheço algumas pessoas aqui em Paris, mas não confio em ninguém. Em você, sim. Essa é a verdade, acredite se quiser. Posso telefonar de vez em quando? Podemos nos encontrar às vezes, num bistrô como hoje? Não há problema, claro que sim. Conversamos quase 1 hora, até que escureceu totalmente e se acenderam as vitrines das lojas, as janelas dos edifícios de Saint-Germain e os faróis vermelhos e amarelos dos automóveis, formando um rio de luzes que fluía devagar pelo boulevard, em frente à varanda da La Ruminière. Então lembrei. Quem tinha atendido o telefonema da minha casa, na vez anterior? Não se lembrava? Olhou-me com ar intrigado, sem entender, mas depois assentiu. Lembro. Uma mulherzinha. Pensei que você tinha uma amante, mas depois achei que deveria ser uma empregada. Filipina? Um menino. Falou com você? Tem certeza? Disse que você estava viajando, acho. Nada. 2 palavras. Deixei um recado. Estou vendo o que ele deu. E por que tudo isso agora? Falou com você? Tem certeza? 2 palavras, repetiu ela, assentindo. De onde saiu esse menino? Você o adotou? Chama-se Hilal. Tem 9 ou 10 anos. É vietnamita. Filho de 2 vizinhos, amigos meus. Tem certeza de que falou com você? Porque esse menino é mudo. Seus pais e eu nunca ouvimos sua voz. Ficou desconcertada e, por um bom tempo, entrecerrando os olhos, consultou a memória. Fez vários gestos afirmativos com a cabeça. Sim, lembrava com toda clareza. Tinham falado em francês. A voz era tão fininha que lhe pareceu feminina, meio chiada, meio exótica. Trocaram poucas palavras. Que eu não estava, que tinha viajado. E quando lhe pediu para me avisar que tinha sido a menina má, ele falou em espanhol, Nina Mala. A vozinha interrompeu. O quê? Precisou soletrar Nina Mala. Lembrava muito bem. O menino tinha falado, não havia a menor dúvida. Então, você fez um milagre. Graças a você, Hilal começou a falar. Se eu tiver esses poderes, vou usá-los. As feiticeiras devem ganhar um bocado de dinheiro na França, imagino. Quando nos despedimos na entrada do metrô Saint-Germain, pouco depois, e lhe pedi seu telefone e seu endereço, não quis dizer. Ela me procuraria. Você nunca vai mudar. Sempre mistérios, sempre histórias, sempre segredos. Foi bom ver você e conversar um pouco, finalmente. Desconversou. Não vai mais desligar o telefone na minha cara? Espero. Depende de como você se comportar. Ela se ergueu nas pontas dos pés e senti que sua boca se franzia num rápido beijo em meu rosto. Depois desapareceu na boca do metrô.
De costas, tão magrinha, sem saltos, não parecia ter envelhecido tanto como de frente. Continuava garoando e fazendo frio, mas em vez de pegar o metrô ou um ônibus, preferi caminhar. Era meu único esporte agora. Minhas atividades na academia tinham durado poucos meses. A ginástica me entediava, e mais ainda o tipo de pessoas com quem convivia fazendo esteira, barras ou exercícios aeróbicos. Já andar pela cidade, cheia de segredos e de maravilhas, me distraía. E um dia de fortes emoções como aquele, uma longa caminhada, mesmo que debaixo de guarda-chuva, água e vento, só poderia me fazer bem. Das coisas que a menina má me contou, a única, absolutamente verdadeira, sem dúvida, era que Hilal tinha trocado algumas frases com ela. O filho dos Grabowski, portanto, podia falar. Talvez já o tivesse feito antes, com gente que não conhecia, no colégio, na rua. Era um pequeno mistério, que mais cedo ou mais tarde ele revelaria aos seus pais. Imaginei a alegria de Simon e Helena quando escutassem aquela vozinha fina, um pouco chiada, que a menina má me havia descrito. Subindo o Boulevard Saint-Germain em direção ao Sena, pouco antes da livraria Julia, descobri uma pequena loja de soldadinhos de chumbo que me fez lembrar de Salomão Toledano e seus desafortunados amores japoneses. Entrei e comprei uma caixinha para Hilal, com 6 cavaleiros da Guarda Imperial Russa. O que mais haveria de verdade na história da menina má? Provavelmente que Fukuda a deixara em má situação e que esteve, talvez ainda estivesse, doente. Isso era visível. Bastava ver seus ossos saltados, sua palidez, suas olheiras. E a história de Lagos? Talvez fosse verdade que teve problemas com a polícia. Era um risco que corria nos negócios sujos em que seu amante japonês a envolvera. Ela mesma não me contara, em Tóquio, toda entusiasmada? A ingênua pensava que essas aventuras de contrabandista e traficante, arriscando a liberdade nas viagens africanas, davam tempero à sua vida, que assim se tornava mais interessante e divertida. Eu me lembrava das suas palavras. Fazendo essas coisas, vivo mais. Pois bem, quem brinca com fogo termina se chamuscando, mais cedo ou mais tarde. Se ela realmente estivera presa, era bem possível que a polícia a houvesse estuprado. A Nigéria tinha fama de ser o paraíso da corrupção, uma satrapia militar. A polícia de lá devia ser podre. Estuprada por sabe-se Deus quantos, brutalizada durante horas e horas numa toca imunda, contagiada por uma doença venérea e piolhos da virilha, e depois atendida por uns curiosos que usavam sondas sem desinfetar. Fui tomado por uma sensação de vergonha e de cólera. Se ela havia passado por tudo aquilo, ou mesmo só parte daquilo, e esteve realmente à beira da morte, então a minha reação tão fria de incrédulo tinha sido mesquinha, a reação de um ressentido que só queria vingar o seu orgulho ferido por aquela história ruim de Tóquio. Eu deveria ter dito alguma coisa carinhosa, fingido que acreditava nela. Porque, mesmo que a história do estupro e da prisão fossem mentiras, ela, de fato, estava fisicamente arrasada. E, sem dúvida, meio morta de fome. Você se comportou mal, Ricardito. Muito mal. Se fosse mesmo verdade que ela recorreu a mim porque se sentia só e insegura, e eu era a única pessoa no mundo em quem confiava. E isso, com certeza, devia ser verdade. Ela nunca me amou, mas tinha confiança em mim, o carinho que se sente por um criado leal. De todos os seus amantes e casinhos eventuais, eu era o mais desinteressado, o mais devoto, o abnegado, o dócil, o babaca. Por isso ela escolheu você para cuidar que cremassem o seu cadáver, Ricardito. E depois, jogar as cinzas no Sena ou guardá-las numa pequena urna de porcelana de Sèvres na sua mesinha de cabeceira. Cheguei à rua Joseph Granier, molhado da cabeça aos pés e quase morto de frio.
Tomei um banho quente, vesti roupa seca e fiz um sanduíche de queijo e presunto que comi com um iogurte de frutas. Com a minha caixinha de soldados de chumbo debaixo do braço, fui bater na porta dos Grabowski. Hilal já estava deitado, e eles acabavam de jantar um espaguete com manjericão. Ofereceram-me um prato, mas só aceitei uma xícara de café. Enquanto Simon examinava os soldadinhos de chumbo e pilheriava, dizendo que com esses presentes eu queria tornar Hilal um militarista, Helena notou algo estranho no meu jeito retraído. Alguma coisa aconteceu, Ricardo, afirmou, vasculhando os meus olhos. A menina má telefonou? Simon levantou a cabeça dos soldadinhos e cravou a vista em mim. Acabei de passar 1 hora com ela, sentados num bistrô. Está morando em Paris. Parece um farrapo humano e deve estar passando apertos, porque se veste feito uma mendiga. Diz que o japonês a abandonou depois que foi presa pela polícia de Lagos numa das suas viagens à África, para ajudá-lo nos seus tráficos, e que a estupraram, que pegou chato e um cancro, e que depois, num hospital de última categoria, quase acabam com ela. Pode ser verdade, pode ser mentira. Não sei. Diz que Fukuda a largou por meio de que a Interpol a tivesse fichado e os negros lhe transmitido AIDS. Verdade ou não? Não posso saber.